Olá, tudo bom? Muito bom ter vocês conosco aqui no podcast da I3. Esse é um tempo maravilhoso, esse dia, esse momento nosso, porque a gente tem o privilégio de poder falar aquilo que a gente mais gosta de falar, com quem nós mais gostamos de falar. Hoje eu tenho o privilégio de ter comigo aqui dois grandes amigos. Tem um outro também que era para ele estar aqui com a gente, Juan, pastor da igreja Hangar 7, o filho dele está para casar, então está cheio de coisas e de última hora não consigo estar com a gente. Mas eu quero apresentar para vocês dois grandíssimos amigos. Primeiramente, Hugo de la Rosa, pastor da igreja Nova Estação Church. Amo muito você, meu amigo. E também Renato Garcia, pastor da igreja Viva. Amo muito você. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bem demais. Melhor ainda estar aqui nesse podcast dos carecas de hoje, né, cara? O Juan não veio porque ele tá com medo, né, cara? Da calvície, né? Exatamente. Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer para vocês, meu. Como é que vocês cortam o cabelo? De quantos e quantos cara, dias? Tem uma dica de gel para passar para vocês depois, pentear pro lado, assim, ó, fica certinho. Ele fica excelente. Eu não sei quem já viu a gente tirando foto junto, né? O pessoal fala assim, mas vocês são tudo irmão? Não, a gente é tudo irmão. Cara, a gente é de fato. Aqui não tem mesmo. primo, não, aqui só tem irmão, cara. Falam que careca tudo junto parece tudo japonês, né, cara? É Tudo igual, não dá diferença. Mas é bom demais. Muito bom estar cara. com vocês aqui, viu? Obrigado, viu, Thiago? É bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, Thiagão. A gente está em casa, sempre. Sempre em casa. Vamos começar batendo um papo sobre a nossa amizade. Nós somos muito amigos. É verdade. Na verdade, a gente não está aqui somente batendo um papo, falando sobre a vida, sobre ministério, sobre igreja, sobre sonhos de um lugar em que nós nos sentamos à frente pela primeira vez. Pelo contrário, já foi muita carne que o Gão preparou pra gente. É verdade, é verdade. Já foi muito tempo juntos, aquela salada especial da Pri, hein? Que ela já fez para nós. Muita mesa boa. Muita mesa boa. Vamos falar um pouco sobre hobbies. Fala um pouquinho sobre você, Gão, pra gente. Seus hobbies, sua família, casado com a Ana, pai do Gael, do Matheus. Hobby, você tem um hobby bem diferente, né, cara? Cara, eu sinceramente eu gosto de levar a vida de maneira simples, né? Então, a gente gosta de viajar, a gente gosta de estar em família, a gente gosta de estar em amigos, a gente ama a igreja, a gente ama a mesa. E vocês sabem, né? Vocês já estiveram em casa muitas vezes, então eu já falo para vocês falam assim, não, precisa de ajuda? Eu falo, não, vamos bater no papo aí, a gente fica ali na beira do fogão, na beira da churrasqueira. Então, isso para nós é um estilo de vida. Né? A gente gosta muito disso. É uma vida simples, é uma vida entre amigos, com comida, com mesa, com a igreja, com comunhão. Isso é a nossa vida. Eu, de fato, tenho um hobby especial. Né? Eu sou neto de motociclista, filho de motociclista. E assim, com 12 anos de idade, meu avô falava, pega a minha motinha, ele tinha uma C100 Dream da Honda, era uma motinha vermelha e branca, assim. Que legal. E ele lá em casa não tinha nem marcha, ele falava assim, viu, pega aí, vai dar volta no quarteirão. E eu sempre gostei muito disso. Quando eu casei, eu comprei uma 7 Galo, uma moto que não freia, não faz curva, ela só anda em reta. 7 Galo. Sim, é uma moto muito perigosa para quem tem 18 anos, 19 anos. Entendi. Né? E eu lá novinho, com 20 e poucos anos, tinha uma moto dessa, descobri rápido que não deveria ter. E muitos anos depois, agora mais recentemente, voltei, reativei esse hobby e passei a andar de moto. Então, meu hobby hoje... ele não é tão simples assim quanto estar à beira da mesa e fazer churrasco, né? Mas eu gosto de pegar a moto e rodar aí países inteiros, né? Liquidar países, conhecendo cultura, comida, gente e principalmente levando a mensagem do reino de Deus. Então já fiz Argentina, Chile, Uruguai, Peru. Esse ano aqui agora no próximo mês de setembro a gente vai liquidar o Canadá de costa a costa. Uau, vai de costa a costa? Começar em qual cidade? Costa a costa. A gente desce em Chicago, aluga uma moto, faz a fronteira, vai até Quebec. Uau. Né, que é a zona mais francesa do Canadá, e ali a gente pega uma rodovia que chama Trans-Canada Highway, e a gente vai cruzar mais ou menos 8, 9 mil quilômetros de leste a oeste até Vancouver, e aí desce, entrega a moto em Seattle e volta para casa. Esse é o meu hobby, mas dentro desse hobby, o grande hobby é levar a mensagem do céu, né, abençoando pessoas, orando por pessoas, evangelizando pessoas e conquistando terrenos que antes... não recebiam dos princípios e valores do reino de Deus, levando os valores do reino de Deus para esses lugares. E nesse hobby, já juntando com família e mesa, essa semana aqui, hoje é terça, né? Na quinta-feira eu vou com o Gael fez 10 anos e pela lei
para botar na garupa tem que ter 10 anos. Eu vou com o Gael para Campos do Jordão, só eu e ele. Que legal. Né? Vai ser o rolê dos meninos, a Viagem aventura. pai e filho. Pai e filho, vai na garupa, já tá todo equipadinho, já ele tá super ansioso. Eu também, que a gente demais. ter esse tempo junto, né? Que demais, cara. Então é isso, cara. Esse é um pouquinho do que a gente vive, do que a gente é. Ana Paula, uma esposa maravilhosa, os filhos são filhos que são de fato presentes de Deus. Enfim, esse é um pouquinho da minha vida. Não, e além disso, você ama nadar, não é? Você curte muito nadar. Amo, meu esporte é a natação. Gosto muito de nadar. Nada 2.000 metros como se fosse nada, né? Eu sei. Eu que trabalho muito para nadar 1.500, você tá ali, ó, 2.000 como se fosse nada. Quando eu era molecote, a gente treinou muito, né? Então hoje, para nadar, assim, não é que eu vou cair na água qualquer dia e nadar 2.000 metros. Você tem que estar bem. Mas dá para nadar 2.000, 2.300 ali, assim, num treino de 1 hora e sair bem. Entendi. Isso é muito gostoso, né? Que legal. Enfim, são coisas que a gente faz que são importantes até para equilibrar a gente emocionalmente, de todas as formas, né? Uma agenda com uma matriz de energia positiva, porque tem a igreja, tem a empresa, você tem aquelas coisas que você, obviamente, você ama fazer, mas que são o seu trabalho e consomem energia. Então, não, isso é demais, né? Tem a empresa, tem a igreja, tem a família, tem o hobby, tem que cuidar da saúde, tudo isso é extremamente importante. Você consegue conduzir isso bem, não é porque você é especialista nisso, é porque, cara, eu vou fazer o melhor para Deus, vou fazer o melhor em tudo, isso né? Aí. E integrar tudo isso. Às vezes as pessoas ficam separando as coisas, né? Agora é a hora da moto. Tá bom. Agora é a hora da igreja. Não. Agora é a hora do churrasco com os amigos. Agora é a hora da empresa. Não, a gente... Vocês conhecem, sabem Sim. como é que é isso? A gente se conhece, é tudo uma coisa só. Exatamente. É tudo debaixo do céu e é tudo, enfim, em acordo com a vontade de Deus. Então, bora pra frente e vamos ser felizes em Jesus. Que fera. E você, Renatão, conta pra gente do seu hobby. Eu sei que o Renato é o seguinte, o Renato, ele jogava tênis, cara, quando era adolescente. A Acho minha que criança, natação adolescente. é o tênis do Renato. Ele detona no tênis. É. Eu amo tênis. Daí fui jogar tênis com ele, tomei um pau. E agora eu tô trabalhando, tô jogando todos os dias, querendo melhorar, e ele tá parado. Então, eu assim, sei momento disso, de... Ele não me fala, mas ele tá treinando, fazendo aula para ver se um dia ele Pra ver se um dia eu ganho dele. Porque ele já foi campeão quando era adolescente. O cara detonou. Tipo assim, agora eu quero ganhar dele. Mas conta pra gente dos seus hobbies, da sua vida, casado com a Pri, Livinha, filha maravilhosa. Conta pra nós. Casado há 25 anos, né? Apesar dessa cara jovem que eu tenho aqui. Já sou casado há bastante tempo. Cara jovem, eu concordo com você. Mas eu não tenho nenhum hobby assim específico, assim como o Hugo tem, a moto e coisa do tipo. Mas assim, no meu tempo livre, eu gosto de ficar com a família, eu gosto de curtir família, gosto de praticar esporte, como você falou, né? Ali academia, corrida, o tênis mesmo, né? Que retomei depois de mais velho, né? Porque eu joguei muito na adolescência, na juventude, dei uma parada, depois fui retomar mais velho, né? Mas eu gosto muito de curtir mesmo esse ambiente de família, assim, no meu tempo livre, né? Porque a vida é corrida, a gente tá insano o nosso dia a dia, e quando eu tenho aquele tempo para relaxar, parar, normalmente eu gosto de ficar ali com os amigos, gosto de ficar com a família, são coisas que me dão prazer. Gosto de estar com vocês, né? Como a gente estava falando, a gente tem uma amizade assim muito especial, né? Uma amizade que ela não é uma amizade superficial, mas ela é uma amizade de qualidade, né? E é uma das coisas que eu valorizo muito. É verdade. Como ser humano, assim, como pessoa, construir relacionamentos que não são superficiais, né? E no meu tempo de descanso, uma das coisas que eu mais tenho prazer é de estar com vocês às disso. É verdade. Às vezes é feriado, aquele momento mais nobre que a gente tem de descanso, a gente está junto, né? É ele quem agita, né? O rolê, né? Pra gente estar junto. Isso esse tempo... Ele é o mais velho, Isso é renovador, isso recupera a energia da gente. Estar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, isso é poderoso não só no nível relacional, mas a gente vê como isso carrega um poder espiritual mesmo sobre as nossas vidas também, né? E a gente precisa trazer isso sempre em pauta, né? Porque é nos relacionamentos que a gente é lapidado um pelo outro, é onde a gente vai se tornando mais parecido com Cristo, convivendo, se relacionando com as pessoas, vivendo junto, né? Isso é muito bom. Não, excelente. E quando a gente para pensar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, por exemplo, aqui na I3 está rolando avivamento. Glória a Deus. Crescimento, desenvolvimento. Quando eu vejo a igreja viva, eu vejo pleno avivamento, Amém. Crescimento, desenvolvimento. Completou essa semana 13 anos de igreja. Uau, que demais.
Nova Estação Church também, avivamento, crescimento. Quantos anos já de igreja? A gente completa na última semana de junho, no mesmo mês da Igreja Viva, 7 anos. 7 anos, 7 olha anos. que demais. E nós estamos 2 anos e meio, completamos em novembro 3 anos. Vem com tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para que haja avivamento, para que haja o mover do Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo, no mover que ele tem hoje para a igreja. Avivamento, dons espirituais, sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Tudo isso nós achamos maravilhoso e nós buscamos isso. Eu tenho certeza absoluta que ali na Nova Estação, junto com um time de intercessão, com a liderança, com toda a igreja, na mesma coisa da Igreja Viva, vocês buscam esse avivamento. E vocês têm visto com os próprios olhos avivamentos. Amém. Eu tenho certeza que vocês têm testemunhos sobre milagres que Deus está fazendo, sobre restauração de famílias, sobre pessoas que eram secas e de repente agora as pessoas estão cheias, um novo coração, transformadas. Para que haja avivamento, é necessário haver algo antes. É exatamente sobre isso que eu gostaria que nós batêssemos um papo hoje. Unidade. Lembra quando Jesus estava para subir nos céus? Logo depois da ressurreição, ele ressurgiu, ele se apresentou aos discípulos, provas indiscutíveis de que ele tinha ressuscitado. Aí ele fala assim, 40 dias passeando com eles, andando com eles, ensinando eles, inspirado no Espírito Santo. Ele fala, viu, eu estou subindo, mas eu falo para vocês, esperem, aguardem aqui. Ele mostra para os discípulos o quanto é importante eles viverem em unidade, estarem juntos, buscando a mesma coisa. Mesma coisa o quê? Atos 1:8 ele diz, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É exatamente o Espírito Santo que ele tinha profetizado, falado para eles e prometido em João 14, João 15, João 16. E agora ele está diante dos discípulos. A questão é, ele fala, eu estou subindo, mas a minha promessa a vocês é o Espírito Santo, mas obedeçam, fiquem aqui. E eles ficam num lugar de unidade. Eu queria falar sobre esta primeira obediência a um comando de Jesus. Muitas vezes a gente quer falar sobre avivamento, sobre crescimento, mas nós não estamos fazendo a primeira obediência, que é a unidade. A gente está vivendo divisão, um falando mal do outro, famílias destruídas, líderes, um reclamando do outro, não cumprimenta, não olha no olho. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a importância que vocês veem da unidade no corpo de Cristo. E, segunda pergunta, como promover isso? Como que você acredita que nós podemos sair do status quo de somente, acho isso bonitinho, teórico, mas viver isso na prática? Muito bom. Eu começo, você complementa. Perfeito. Aí, pode ser? Tiago, eu vejo assim, a Bíblia vê assim e nos ensina, não existe corpo, igreja, sem o cabeça que é Cristo, sem unidade de corpo no cabeça que é Cristo. Então, essa é mais uma figura da unidade. Não existe unidade sem a reunião por um propósito. Então, assim como está o Pentecostes em Atos, quando o Espírito Santo vem após um momento de unidade e dentro de um momento de unidade, de concentração, de unidade por propósito, e ali nasce a igreja nasce em Pentecostes, lá no Velho Testamento, o paralelo seria ali no Sinai, quando nasce Israel, quando a lei é dada, enfim, e depois lá na frente esse mesmo paralelo que está aqui em Pentecostes. Então, existe sempre uma reunião por propósito, existe sempre um conjunto que a gente pode chamar de corpo para que o Espírito de Deus venha, para que o Pentecostes venha, para que a glória venha, para que os céus se abram. Então, não existe céu aberto sem unidade de corpo debaixo do cabeça, que é Cristo. Muitas vezes, como igreja, e eu não falo como pastor, eu falo como igreja, sendo a igreja, e esperando sempre que a igreja ela tenha essa explosão da glória de Deus, e a gente possa ver os milagres, as conversões, os sinais, prodígios, maravilhas. Às vezes a gente quer
assistir um vídeo no YouTube e copiar uma palavra, ou a gente quer pegar a estratégia daquela igrejona linda e trazer para cá, implementar uma estratégia. E a igreja ela não é feita de uma boa pregação só, ela também não é feita de uma boa estratégia só, ela não é feita de um pastor carismático, inteligente, bom pregador, ou aquele cara que conquista os corações das pessoas. Mas tudo isso faz parte, obviamente, de um corpo saudável, de uma igreja que está em movimento, mas o que traz a glória de Deus, o que traz a atenção de Deus é a unidade por propósito. E isso nós não vamos jamais conseguir mudar. Então, se nós somos a igreja nasce no Pentecostes, e o Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, é a glória de Deus, debaixo de um comando, de um propósito, de unidade, nós precisamos simplesmente continuar copiando esse comando de unidade. Isso serve para a igreja como constituída, instituição, aquela igreja que caminha sendo a I3, sendo a Viva, sendo a Nova Estação, mas serve principalmente, e aí que está o grande desafio, para a igreja, o I maiúsculo, a igreja que é a igreja do Senhor Jesus, seja na família em casa, seja no corpo de Cristo, entre as instituições, porque é isso que o Senhor espera de nós. Então, há poder na unidade, ainda que não exista a conformidade, porque afinal, já vou passar para você, Renatão, e eu sei que você é um cara que ama a unidade, né? Nós não teremos conformidade, que o nosso design ele é pessoal, ele é exclusivo, cada um é de um jeito, ou existem visões diferentes para a teologia, ou visões diferentes para o caminho, o caminhar, o movimento, o mover de uma igreja. E está tudo bem, isso é saudável. Então, ainda que não exista conformidade, a unidade é o grande propósito do Senhor para nós, e na unidade a glória vem. O que nós não podemos perder como igreja é a unidade, jamais. É impressionante como na Bíblia a unidade, principalmente assim, nos episódios de Jesus, né, ela é chave para a vida de um cristão, de uma maneira especial, né? Para cumprir o propósito que existe para nós aqui na Terra. Então, a gente vê o episódio ali em Atos, ali, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Ou até mesmo antes de Jesus ser crucificado, quando ele ora ao Pai e ele pede ao Pai, faz esses discípulos serem um, porque assim o mundo vai conhecer. Então, sempre que a gente vê a questão da unidade sendo trazida na palavra ali, a gente vê a importância disso para que o mundo conheça a Cristo, né? Então, quando a gente anda junto, a gente se relaciona aqui nós três, nós temos o Juan, que não está hoje aqui, que o Thiago comentou na abertura aqui desse podcast, né? Quando a gente está caminhando junto, em unidade, o que isso está sendo gerado através dessa unidade? Pessoas estão sendo impactadas por isso. E há um poder nisso, há um poder na unidade para ser um testemunho, né? Então, não tem como a gente cumprir a nossa missão aqui na Terra em divisão. Não tem como a gente cumprir a nossa missão aqui na Terra, cada um preocupado com seus próprios interesses, as suas próprias necessidades. O relacionamento, a comunhão, essa unidade, ela só é gerada, ela só é construída num ambiente de entrega, de doação, num ambiente de apoio, num ambiente de ajuda um ou outro, né? E porque isso tem um poder de convencer a sociedade aí fora de que há algo que nos une, que é Jesus Cristo. E isso é lindo, isso. As pessoas elas querem saber o que existe em relacionamento saudável, num corpo em unidade. Elas querem saber o que liga isso. E, de fato, o que nos liga é Jesus. A perfeita unidade, a plena unidade só é possível por causa de Jesus. Então, se a gente entende isso e a gente constrói essa unidade debaixo dessa verdade de Jesus Cristo que nos une, de fato, essa unidade ela é segura, ela é sólida e ela impacta, ela desperta a atenção das pessoas aí fora para quererem ter aquilo que nós temos, que nós carregamos. Não sei se faz sentido para vocês. De maneira atemporal, porque ela produz legado. Sim. Né? Os filhos dos filhos e os filhos dos filhos, eles vão entender o poder da unidade. Né? Então, é interessante que a gente está falando de uma mesa de amigos aqui, né? Que a gente vai misturar teologia, experiência, mas a nossa experiência a gente vê nos nossos filhos que se amam. Né? Isso é tão lindo.
né? Então, a Lívia, o Noah, né? Então, os meninos, as meninas, eles estão juntos ali sempre vendo aquilo que a gente vive. Né? E a gente teve uma experiência recente muito interessante, né? Que o Gael, a gente conversando sobre vocês irem em casa, quem vai estar aqui? Né? Vai estar o Renato, o Thiago, o Juan, a Pri Cachu, né? A Pri japonesa, a Pri Cachu, né? A Pri e tal. Os amigos estão vindo. Ele falou isso. Que legal. Então, não é reunião de pastores. Que demais. Tá entendendo? Não é reunião de presbitério, não é, que também pode ser uma reunião de amigos, mas veja bem, na cabeça dele, o que ele enxerga é uma reunião familiar, é uma reunião onde ele está entre amigos, onde ele fica à vontade, ele veste não roupa de festa, mas aquela roupa comum, ele pode andar descalço em casa. Isso é poderoso demais, né? E esse é o ambiente da igreja. Que demais, cara. Vocês falaram uma coisa que eu achei fantástico. Quando nós temos um propósito, nós sabemos por que é que nós nos unimos, certo? Uhum. Então, Jesus ele deixou um propósito muito claro. O propósito é, vocês vão buscar o Espírito Santo. A forma de vocês buscarem, ou seja, o buscar o Espírito Santo é o que vocês vão fazer e por quê. O porquê é que Jesus está falando para eles, olha só, vocês não têm como viver uma vida plena sem ter Ele guiando você, Espírito Paracletos, que te aconselha, que te conforta, que te fortalece. Então Ele dá para eles uma direção, ou seja, uma visão muito clara. E a unidade é o como nós vamos buscar o Espírito Santo. Tá bom. Agora você falou uma outra coisa que eu achei também tão maravilhoso. Unidade não significa conformidade. Nós somos diferentes. Então, assim, por mais que nós somos 3 carecas, as carecas são diferentes. A forma de se vestir é diferente. O Juan, por exemplo, que é amigaço nosso... Tem cabelo, cara. Cara, tem cabelo. Não, e o Juan tem muita coisa que é similar a mim, a você, e tem outras coisas que é diferente. Mas o jeito de falar... Mas é o lance da unicidade, Thiago. Unidade não é unicidade. Não é ser igual. Unidade é propósito, mesmo propósito. E é lindo isso, cara. Maravilhoso. Agora, por que é que tem tanta gente que está com dificuldade de viver unidade? Eu vou provocar algo em vocês, eu vou deixar a bola para vocês desenvolverem, tá bom? Mas a gente vive uma crise mundial de identidade. Muitas pessoas não sabem quem elas são. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou começar a me relacionar com o Hugo e eu falo assim, cara, Hugo... Aí começa aquela ideia inicial de relacionamento. Sabe quando você faz uma amizade e fala assim, meu, essa pessoa é fantástica, ele é igualzinho a mim. Não, porque o jeito dele de falar, os gostos dele, onde ele vai, ele é igualzinho a mim. Aí as pessoas, elas não sabem claramente quem elas são e elas querem espelhar a sua falta de identidade numa identidade do outro. E aí tem uma pequena falha no meio do caminho. Talvez tenha eu quero comer um McDonald's e você fala, não, Burger King. Eu quero comer uma carne, você fala, não, frango. Daí já é motivo para ruptura. Você já é defeituoso para mim. Por quê? Porque nunca buscou unidade, sempre buscou, na verdade, aquilo que vem antes. Eu sabia quem eu sou, identidade. Então, eu queria provocar isso. Vocês acham que há falta, muitas vezes, de unidade, gerando divisão, aquilo que no começo era, nossa, era 1000 maravilhas, eu elogio muito essa pessoa, aquela pessoa é maravilhosa, e depois se torna o contrário. Nossa, aquela pessoa horrível, ele não gosta disso, não gosta daquilo. Maior decepção para mim, frustração, eu já ouvi essas frases bastante, e vocês também. O que vocês acham com relação a isso? Eu acho que faz muito sentido. Porque existe uma diferença entre a salvação e a identidade de filho. E elas, obviamente, elas têm uma subsequência, mas elas fazem parte de uma jornada de fé. Então, nós vivemos em um país de matriz cristã, porém cristã católica, né? Então, muitas pessoas relacionam a igreja, veja se faz sentido isso, como um lugar onde elas vão aos domingos e onde elas, vou falar assim bem grosseiramente, elas picam o cartão e voltam para sua casa depois de receber a sua bênção. Então, eu fiz a minha parte. Eu estive na igreja.
E eu estou aqui recebendo palavra, meus filhos não estão na classinha e a minha salvação está garantida. Jesus, ele é a porta da salvação. É por onde a gente entra, não existe outra porta. Não existe outro meio, não existe obra, e nada do que a gente faça pode aumentar o valor da cruz. Então, só existe salvação em Cristo Jesus. E muitos, eu estou falando algo aqui que por experiência pastoral já, e por convivência no corpo, a gente começa a notar, muitos vivem como salvos, mas não vivem como filhos. Muitos têm a convicção da salvação, mas estão longe de viverem a experiência da paternidade do Pai, ou seja, a família de Deus. Olha onde a gente está indo. É forte isso. Então, você entra pela porta que Jesus representa. Jesus é a nossa salvação. Então, a Bíblia diz que a todos quantos receberam é uma ação, vírgula, e creram é uma outra ação. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha isso aqui. Então, muitos recebem Jesus e param na porta. Estão confortáveis na porta, porque como a nossa meta é ter uma igreja para participar, olha a matriz. Eu paro na salvação. A igreja ela é suficiente para mim e eu sou suficiente para a igreja. Porque tudo que eu preciso nessa relação é uma salvação. E não é sobre isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. É vida eterna lá, mas é vida eterna aqui também. É a glória de Deus derramada em nós e uma experiência de reino de Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está mostrando o seguinte, entra pela porta, mas continue caminhando. Então, todos aqueles que receberam e creram, o crer é a continuidade do receber. Você continua pelo caminho, você vai até o Pai. E essa jornada vai me dar, pelo batismo, na água e no Espírito, a convicção do batismo do Espírito em mim, que é a única coisa que me convence do pecado, da justiça, todas as outras coisas, a identidade de filho. Isso é muito grande, isso é muito profundo, isso muda a minha autoimagem, porque agora a igreja não me serve mais. Eu estou no caminho, eu tenho a imagem de Cristo, eu sou filho do Pai. Eu sou a igreja e sirvo com a igreja. Eu sirvo com a igreja, e se eu tenho um pai e eu sou filho, agora nós somos irmãos. Não é na salvação que eu vou entender isso, é no caminhar. E eu começo a abrir mão das diferenças para viver essa mesa poderosa, para viver enquanto uns mais para pastores, outros mais para apóstolos, outros mais para evangelistas, outros mais, etc. É o que Paulo nos ensinou. Mas aonde está essa resposta? No caminho. Então é no caminho, no batismo do Espírito e no caminho até o Pai, caminhando em Cristo, abrindo mão de mim, é onde está a unidade que vai além da conformidade. Então eu vejo sim que a falta de identidade, ela interrompe a jornada. Porque as pessoas ficam na porta falando, e a minha parte? Quem é que vai me trazer aqui mais um cesto de pão? Quem é que vai me trazer aqui mais um pedacinho de ministério para eu aparecer? Então, faz sentido isso que eu estou falando? A identidade altera a capacidade de ser igreja, de viver unidade. Muito bom, muito bom. Eu vejo assim, você estava falando sobre a porta, Jesus estava pensando na cruz, né? Porque Jesus, ele morre na cruz para restabelecer a nossa unidade com o Pai, né? E você vê que a unidade, ela tem uma relação com entrega muito grande. Muito. A gente não anda em unidade, você pensa nós três aqui, a gente não anda em unidade se não tiver entrega. Eu sei, por exemplo, que o Hugo deveria estar na empresa dele trabalhando agora, mas ele abriu mão, ele entregou o tempo dele de trabalho para que uma unidade fosse gerada. E isso foi o exemplo que Jesus ele deixa para a gente na cruz, né? Ele morre numa cruz no nosso lugar, ele entrega a vida dele para que houvesse essa unidade, né? E é uma coisa que a gente precisa sempre colocar em mente quando a gente está buscando construir unidade, porque a gente entende o poder que é a unidade, a gente começou falando sobre isso. A gente precisa andar nesse lugar de entregas constantes, né? Uns pelos outros, não só no ambiente da igreja, mas no ambiente da nossa família, no ambiente do nosso trabalho para colegas. Isso é poderoso para gerar mesmo, para trazer esse avivamento, né? Que você estava falando, né, Tiago, no começo, esse avivamento que a gente busca, né? Esse poder de Deus que a gente busca para alcançar a terra, né? O poder do céu ele é liberado para as nossas vidas quando há essa
unidade sendo construída e gerada o tempo todo através das nossas vidas, né? Eles precisavam ser um para que eles recebessem o Espírito Santo, para que o mundo conhecesse eles. Há uma ordem aí muito importante, né? Muito. Isso não está na porta. Está no caminho, né? Está no caminho. Eu achei fantástico isso. Achei fantástico. A cruz é referência para nós. Aquilo que Jesus fez é referência. Muito bom. E Paulo fala aos Romanos, ele fala assim, acolha uns aos outros, mesmo nas diferenças. Capítulo 14, ele fala, viu, nós temos diferenças. Só que quando você sabe claramente quem você é, você não aponta a diferença do irmão. Você, na verdade, se acolhe ele, você caminha junto com ele. 1 Coríntios 1:10, Paulo vai falar assim, ó, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. A ideia, o que Paulo está dizendo, é qual o mesmo pensamento? É Jesus. Não é o meu jeito, não é talvez o meu pequeno gosto, a alteração do layout, o design tem que ser, você falou antes, nossos designs são diferentes. Nossas igrejas são diferentes. As igrejas são diferentes. As comunidades em si, né? Pensando na estrutura, na organização, nós somos totalmente diferentes, não é sobre isso. Nós somos muito diferentes e muito semelhantes porque existe uma coisa que nos fundamenta. Aquilo que nos une é Jesus. É muito maior e mais relevante no que tange a ser igreja do que aquilo que nos separa. Por exemplo, nós estamos geograficamente separados, mas nós estamos unidos em Cristo. Então, são duas leis que abordam nossa vida, né? Então, em Cristo nós estamos juntos, apesar da distância geográfica. Então, apesar de uma, por exemplo, diferença teológica, que pode ocorrer, né? A Bíblia é avaliada de diversos ângulos. Então, revelação, você tem, né, alguém que é mais carismático, mais pentecostal, você tem alguém que é mais reformado, e os dois podem conversar na mesma mesa, discordar na mesma mesa. Existem diferenças, já não são geográficas, são teológicas, mas o que une os dois é muito maior do que aquilo que separa. Sábado agora, o último sábado, estavam os jovens da Igreja Viva, juntos com os jovens da I3, junto com os jovens da Nova Estação, junto com os jovens do Hangar, buscando e adorando a Deus juntos. E são 4 igrejas completamente diferentes umas das outras. Exatamente. Vivendo a unidade do corpo. Isso é maravilhoso. Quero lembrar, eu queria entrar nesse próximo ponto. Salmo 133 fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo fresco que vem sobre a cabeça de Arão, legal, escorre pelas barbas e depois para as orlas das vestes. Pergunta para vocês, na experiência de vocês de vida, fala um momento que vocês já viram unidade, talvez ali dentro da igreja ou na família, e qual foi o resultado, a experiência maravilhosa dessa unidade, resultados frutíferos que aconteceram dessa experiência de unidade, como está dizendo o Salmo 133. Poderia. No final do ano passado, por exemplo, eu passei por uma cirurgia, né? E a recuperação foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo assim. Cara, pensei que fosse desfalecer, de tanta dor. Foram dias assim inesquecíveis para mim. Mas eu vi como eu pude experimentar da unidade da família para me suportar naquele momento difícil, né? Foi quando eu observei o valor da unidade da família, né? Como aquilo como aquilo fez diferença no processo e como aquilo liberou poder dentro da minha casa, da minha vida, poder de cura e de restauração. E é sobre isso que nós estamos falando aqui agora, do poder que é fruto da unidade, né? E como às vezes quando a gente compromete, por exemplo, a unidade do lar, a gente compromete vivenciar o poder do céu na nossa família e que traz um reflexo fora da nossa casa, da nossa família, né? Mas eu vivi experiências de milagres na minha casa, nesse processo de recuperação, porque minha família está unida. Eu lembro de momentos onde na minha casa estava minha filha e minha esposa orando comigo, me ungindo com óleo, demonstrando apoio, demonstrando intercessão, demonstrando cuidado. E naquele momento eu vivi milagres.
milagres que eu precisava no meu processo de recuperação. Então, como isso é chave, é um exemplo bem prático, que não é um exemplo que a gente vive dentro da igreja, mas é que a gente vive dentro da família. Né? E quando você conta esse testemunho, como agora que eu estou aqui contando num podcast, por exemplo, isso gera um impacto fora da minha casa. É verdade. As pessoas estão fora da minha casa sendo abençoadas por um episódio da minha casa. Né? Mas, assim, sendo bem específico, eu tirei uma sonda que eu precisava urinar e eu não conseguia urinar. E no momento de desespero, minha família veio e orou por mim em unidade. Me ungiu e eu consegui urinar. E como isso é maravilhoso, é uma coisa tão simples, tão íntima, mas como a unidade ela libera cura sobre as pessoas, como no meu caso era uma cura. Como a unidade libera esperança, como a unidade libera vida, né? E amor. Como a unidade, cara, ela tem um poder, a unidade é tão... Você vê, a gente está falando da unidade que o próprio Jesus dizia, cara, vocês precisam ser um, vocês precisam viver essa unidade, vocês precisam estar juntos. Se vocês não forem um, vocês não vão ser testemunhas. Se vocês não forem um, vocês não vão ser meus discípulos. Olha que coisa maluca isso. É muito forte. A gente quer ser discípulo de Jesus, mas não quer dar unidade. De Jesus, ali na última ceia, ele fala o quê para os discípulos? Vocês sejam um, para que o mundo conheça vocês como meus discípulos. E o maior é o menor. Exatamente. É isso mesmo. Que demais, né? É muito louco isso. Muito, muito. E você, Hugão, já viveu um momento de... Ou talvez que a unidade que não deu certo, que era para viver a unidade e chegar ao propósito, mas não deu certo? Graças a Deus, Tiagão, eu já vivi histórias... Poderia ficar aqui 2 horas contando histórias que foram provenientes de um ambiente de unidade. Mas, aproveitando que eu estou na mesa com vocês, isso me emocionou e me emociona muito. Em 2019, nós fomos aleatoriamente chamados para participar de um grupo que o Tel Hayashi fazia lá dentro da Zion, em São Paulo, né? E ele orou a Deus e ele sentiu no espírito de reunir ali 20 e poucos pastores, né? Eu sei que, antecedendo aquilo que a gente viveu, ele tinha uma reunião menor ainda, com menos pastores, meia dúzia de pastores ali. E, coincidentemente, eu adoro essa palavra sendo crente, porque não existe coincidência, né? Coincidentemente, estava lá o Tiago, o Renato, e eu estava lá também. E a gente, naquele ano de 2019, o tempo voa, né? Meu Deus, né? 2019, nós estamos em 2025 agora. A gente falou, poxa, nós estamos aqui todo mundo junto na mesma região de Campinas, né? Eu começo a saga lá atrás em Santa Bárbara, pego vocês em Campinas, a gente vai para São Paulo, passa o dia em São Paulo em reunião e volta. E isso foi mais ou menos um ano aí fazendo isso, né? Depois essa reunião ampliou, a gente continuou fazendo isso junto. A reunião era muito boa, era muito gostosa, foi fundamental para todos nós. A gente conheceu gente, o ambiente, a atmosfera foi importante e o conteúdo também. Mas aquele tempo que a gente viveu no carro, vocês se lembram disso? Lembro. Era muito importante. Então a gente entrava no carro, a gente parecia umas comadres, assim, a gente contava tudo, a gente era super vulnerável. Estava todo mundo vivendo momentos de muita transição, de decisões importantes. E a gente nem entendia direito o que Deus estava fazendo ali, mas ali o Senhor estava jogando concreto na base para fazer um alicerce forte, para que nós pudéssemos descansar nesse alicerce de amizade, de unidade, de união. Né? A nossa igreja, por exemplo, naquela época, era no cinema. Igreja no cinema não é igreja, é culto. Então a gente estava nascendo, mas era o único lugar que dava para fazer igreja, era uma igreja pequena, a gente nasceu em 2018, 2019 era o primeiro ano, de repente eu estava numa igreja com pastores que tinham 8.000 pessoas reunidas na sua igreja, 2.000 pessoas, centenas de pessoas, e a gente reunia ali dezenas de pessoas. E aí a gente conversando ali, né, aquelas ideias fluindo, né? Não estou falando de ideias só e de estratégias, mas aquilo impactou o meu espírito e me gerou muita fé. A gente muda para um novo campus. A minha sogra, a pastora Vanderly, que era minha melhor amiga, sempre impulsionando, orando, jejuando, ela falece. Pouquinho depois que a gente muda para o novo campus, que a gente estava até semana passada nesse campus, e quando a gente vai para o velório dela, quem aparece lá? O Renato, do nada, aparece do nosso lado, num velório que você viu, tipo 500, 600 pessoas, era uma pastora muito conhecida na cidade. De repente eu olho para o lado, o Renato me abraçando ali, né? E eu falo, cara, como assim? O
que esse cara veio fazer aqui? Né? No sentido mais amplo do... Você não precisava ter vindo aqui, você podia ter mandado uma mensagem. Então vai, nos abraça. Na semana seguinte a gente está junto no carro de novo indo para São Paulo. Vocês oram por mim, né? Fortalecem. E aquilo, é muito importante que vocês ouçam isso. Hoje a Nova Estação, vivendo uma nova realidade, num novo campus, né? Reunindo aí mais de 300 pessoas por mês, já não está mais no princípio da igreja, ela já está numa outra jornada. Aquilo salvou a igreja, aquele tempo nosso, salvou o que o Senhor estava fazendo ali. Porque naquele tempo a igreja ela era dirigida basicamente por uma família. Eu e a Ana Paula é filha da pastora Vanderly, né? O meu sogro, que é esposo da pastora Vanderly, né? Mais o Zé Ricardo e a Natália, né? Que são grandes amigos. Mas quem acabou segurando emocionalmente as pontas da igreja ali fui eu, que estava muito bem alicerçado em amizade, em unidade, concretado. Cara, isso não tem preço. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu remeto àquela nossa unidade, aquela glória que Deus liberava na nossa unidade dentro do carro, enquanto a gente conversava, vocês me sustentavam, vocês oravam por mim. Então, teria muito mais histórias para contar, mas essa é fundamental. E enquanto vocês estavam fazendo isso, ali, no dia do enterro da pastora Vanderly, o Zé Ricardo, que é um grande amigo, que todos vocês conhecem, amigaço nosso, está sempre junto com a gente no churrasco, na mesa, enfim, crescemos junto. Ele me ligou, era 6 horas da manhã, né, a gente para ir para o enterro, para o velório, aliás, e depois do enterro, ele fala assim, você está bem? Eu falei, não tô, estava muito mal mesmo. Ele falou, você precisa de ajuda? Eu falei, preciso, cara, eu estou com o café na mão, faz meia hora eu não consigo fazer café. E eu não sou esse cara, eu travei mesmo. Aí ele falou, deixa comigo, daqui a pouco eu estou aí. Então ele foi lá fazer café, sentou na mesa e falou, pode chorar. E eu chorei com ele ali aquele dia. Então você vê que a amizade, a unidade e todo mundo para o mesmo lugar é muito importante. Enfim, eu tenho muitas histórias, mas essa é uma história que mexe muito comigo. Não, é fantástico pensar na lucidez nossa, que você viveu, que o Renato viveu, que eu, nessa nossa amizade, e histórias que a gente tem sobre unidade, lucidez para enxergar ainda o propósito e não ver picuinhas, não ver problemas. Eu falo isso pelo seguinte, por exemplo, enquanto você falava que a gente estava no carro, indo para São Paulo, participando daquela mentoria, aquele tempo foi super gostoso, foi muito bom para nós 3 temos muita gratidão ao Theo Hayashi, à igreja, tudo isso, mas eu estava num momento diferente de vocês. Eu era pastor de jovens. O Renato era o pastor sênior experiente, porque a Igreja Viva já tinha quantos anos? 7 anos? Mais ou menos 7 anos. 8 anos. Você, o pastor sênior da igreja que tinha iniciado fazia 1 ano. Eram momentos diferentes, mas tendo lucidez do propósito, sabendo as diferenças, mas tendo apoio um ao outro. Então, eu nunca me senti perto de vocês como... que é o rapazinho que ele só pastoreia jovens, nem vamos dar atenção. Pelo contrário, Tiago, o que você acha, cara? A gente quer dar voz a você. O que você pensa? Mas nós queremos eu volto saber naquele mais. lugar. É a unidade como chave para cumprir a missão. É isso mesmo. Não adianta. A gente não vai cumprir aquilo que Deus tem para nós. O Tiago não vai cumprir o que Deus tem para ele se a gente não tiver se a gente não for né? O Hugo não vai cumprir o que Deus tem para ele se a gente não for porque o que cada um aqui tem para cumprir como propósito tem a ver com a expansão do reino, com o alcance da humanidade. Concordo. A gente não vai fazer isso separadamente. É muito mais difícil, para não dizer impossível. Deus, Jesus clama para que a gente faça isso em unidade. Em outras palavras, se vocês forem vai ser mais poderoso, vai ser mais fácil, vai ser mais simples. E aquilo que eu preciso fazer acontecer, ou a continuidade na minha missão aqui na Terra, ela vai avançar a partir de vocês, andando nesse lugar de unidade, né? Então, ele fala isso. Eu até é o Senhor da igreja que fala isso. Eu até colocaria um parênteses. Você falou assim, quando vocês forem eu, 2 pontos, né? Então, depois desses 2 pontos, eu até colocaria assim, quando vocês forem eu, 2 pontos, vou surpreender vocês a qualquer momento. Seja com línguas de fogo que vem do céu,
seja com uma cura, de um roteiro, de uma história, que eu acabei de dar testemunho aqui, você aí também, que só pode acontecer quando vocês são um, porque eu não me manifesto fora do um. Exatamente. Animal, é isso mesmo. Ele fez aquilo que nenhum homem podia imaginar. Por exemplo, você falou, nunca houve na história, antes, relato de línguas de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas. Nunca houve relatos de um som novo que eles não sabiam descrever, era como um vento impetuoso. Não tinha relatos de eles estavam falando em outras línguas. É a primeira vez. Ele faz algo inusitado, algo novo a partir da unidade. E para isso é necessário encorajamento. Eu queria falar um pouco sobre encorajamento com vocês. A palavra fala lá em Provérbios 27, 17, o ferro afia ferro. E também fala em Hebreus 10, 24 a 25 sobre a importância de estimularmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Todos nós queremos ser encorajados. Assim, nós amamos alguém dando um feedback de construção. Olha, faça assim. Olha, eu encorajo você. Parabéns, continue. Mas eu queria falar um pouco não sobre você ter a necessidade de ser encorajado, mas sobre ter a responsabilidade de encorajar o outro. Porque é fácil demais eu ficar na minha casa pensando, o telefone está tocando, as pessoas não estão nem aí para mim, ninguém se importa comigo, mas eu queria falar, será que nós estamos partindo do pressuposto que nós precisamos encorajar? Será que a gente está entendendo a responsabilidade disso? Eu vou até responder, fazer um comentário um pouco mais teológico, beleza? Mas eu acho que cabe bem nessa tua colocação. A nossa missão, ela não é nossa missão, primeiramente. Ela é a missão de Deus, que a gente chama de Missio Dei, né? E a missão de Deus, ela é composta, no meu entendimento, de 3 coisas principais, né? Que é a reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem com o homem e a reconciliação do homem com a natureza. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra, essa missão de Deus que Ele delegou para nós darmos continuidade aqui na Terra. Então, a gente precisa entender que é nossa missão não só reconciliar as pessoas com Deus, mas as pessoas entre elas. E isso é o ponto da unidade. Então, a gente precisa entender que nós, como pastores, é fácil, às vezes, num gabinete, aconselhando um casal, aconselhando irmãos ou uma pessoa, a gente está ali desenvolvendo esse trabalho de reconciliação no dia a dia da igreja, no dia a dia do ministério. Mas, no dia a dia, de uma forma geral, na família, nos ambientes que a gente passa, universitários, no ambiente de escola ou de trabalho, não importa. A gente precisa estar sempre saindo dos nossos lábios palavras de restauração, de reconciliação de relacionamentos. Isso é missão de Deus, biblicamente falando. Então, a gente tem que compreender que estabelecer unidade, que é o que você está falando, né? Não no sentido na vida para a gente, mas a gente estabelecer unidade é nossa responsabilidade. Então, a gente precisa estar nas nossas conversas, num churrasco, no ambiente de escola. Às vezes você tem colegas na tua escola, na tua universidade ali, que estão brigados entre si, ou um colega que está brigado com a mãe. Você tem o papel de reconciliar o relacionamento desse filho com uma mãe, porque a gente precisa entender que isso vai, à medida que isso é gerado, Jesus se torna conhecido. Porque quem traz essa reconciliação de relacionamentos é Jesus, é o amor dele, na verdade. Muito bom. Deixa eu só entrar com você nisso, Renato, que eu achei animal, muito bom. E eu lembro, por exemplo, quando nós nos posicionamos para encorajar e entender qual que é a missão, é reconciliação, então eu tenho essa responsabilidade para isso, tudo muda. Eu lembro quando eu estava muito mal lá na minha casa, durante uma semana, não sabia o que estava acontecendo comigo, aí indo para o hospital algumas vezes, indo e voltando, mas eu lembro que era na sexta-feira, eu estava assim, orando, lá em casa, sozinho, à tarde, estava mal, já fazia uns 5 dias que estava bem mal, e eu orando, falei assim, Deus, me cura, porque eu preciso estar bem amanhã no máximo, porque domingo eu tenho que pregar. Então, me cura. E eu lembro que eu recebi sua ligação, Renato. Você me ligou do nada. Ou seja, você está buscando o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, mas também para ter responsabilidade de restaurar, de cuidar, de ligar e falar, meu, como é que você está? Eu lembro que você me ligou e falou, e aí, cara, como é que você está? Eu falei, cara, estou mal, você não sabia que eu estava mal. Aí a gente conversou um pouco, você orou por mim, desligamos, passou um pouquinho e falou assim, cara,
Você precisa de ajuda para pregar no domingo? Eu estou à disposição. O que aconteceu? História longa, mais curta. No sábado estava entrando no hospital, fui internado para UTI e no domingo de manhã, quem estava pregando na I3 era você, que tinha se colocado à disposição para poder falar: Espírito Santo, eu estou pensando no Tiago, o que o senhor quer que eu faça? Ah, liga para ele. Espírito Santo, o senhor mostrou que ele está doente, mas o que mais você quer que eu faça? Se coloca à disposição para você ministrar a igreja. O que acontece a partir disso? E eu recebi vários testemunhos da igreja, que a igreja foi absurdamente ministrada, impactada com o fato de você vir à igreja, chegar aqui, pregar. Você saiu daqui, foi direto para o hospital para me ver lá na UTI. Passou 2 dias, o Hugo tinha uma viagem, você e o Zé, para outro continente. E vocês, cara, estou sabendo que o Tiago está no hospital, está na UTI, vou lá. Eu lembro como se fosse hoje, na terça-feira, vocês entrando lá no hospital. Eu falei: meu, o que está acontecendo aqui? Eu falei: será que eu estou tão mal assim, meu? Porque a galera está vindo tudo para cá. Você estava mal, cara. E era só os amigos, de verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês saíram, vocês tinham uma outra viagem. Vocês iam, se eu não me engano, era embarcar 10 horas mais tarde, no dia seguinte, vocês iam já embarcar. Mas, meu, a gente precisa parar tudo. A gente descobriu que você estava doente. A gente não sabia que você estava doente. A gente mandou uma mensagem no grupo, as nossas brincadeiras no grupo, tal, e falou: galera, não estou bem e tal. E o Renato tinha pregado aqui no domingo. E aí, não sei o que eu tenho tal. Como assim? Aí a gente conversou com a Mirella, com você. A gente nem avisou você que a gente ia, conversou com a Mirella, qual que é o horário aí e tal, porque a gente ia ficar 15 dias fora, viajando, né? E não dava para ficar 15 dias fora, viajando, sem te ver e sem orar por você. Mas é interessante que a unidade, ela move muitas coisas dentro da gente. Na hora que eu liguei para o Zé, falei: cara, eu não sabia, você também não sabe, o Tiago tá ruim, ele tá em febre de 800 graus, não sabe o que tem, está internado, está numa UTI. Ele falou: como assim, cara? Eu falei: pois é, como assim? A gente tem que ir lá. Ele falou: não, a gente tem que ir lá. Era o último dia de trabalho, vocês sabem o que é sair viajar, né? Nós vamos lá agora. Paramos tudo, acho que foi um pouco depois da manhã ali, a gente foi lá orar com você, porque é algo que, da mesma forma que ele veio pregar aqui na I3, estar lá com você orando, faz parte do fruto da unidade. É fruto, frutifica, a unidade frutifica, essa amizade por propósito, ela frutifica, a gente é família. E dias depois, eu fiquei muito feliz com a vinda de vocês, vocês oraram comigo, dias depois eu recebi alta, uns 2, 3 dias depois, aí o Juan estava aqui, no domingo, pregando na I3. Ele falou: cara, estou junto, eu sei que você ainda está fraco, estou junto com você, vou ministrar a igreja, e foi bênção demais. O que eu quero dizer é o seguinte: você estava falando um pouco antes, Renato, sobre a responsabilidade de viver o Missio Dei. Sim. E é nossa de eu me preocupar com o meu irmão. Nós queremos muito recebermos a ligação, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo já entregou a nós tudo, e o coração, e o amor, e a paz, para nós termos a responsabilidade de fazer a ligação. Muito bom. De sair de Campinas e ir lá para falar assim: cara, eu estou aqui com você, num momento difícil, num momento em que é luto, mas eu estou aqui do seu lado. E isso não tem preço, isso é maravilhoso. Então, encorajar um ao outro é exatamente o que Jesus fala para nós. Ele fala para nós vivermos em unidade, porque na unidade, é o que você falou antes, ele faz algo inusitado. Demais isso, né? Isso combina com que Jesus
Esse amor Obediência, que né? eu É um amor de consigo- obediência, Mas né? é A um gente amor de escolhe. obediência, é aquele amor que nós... E amar o próximo é o próximo mais próximo, né? Então, às vezes a gente chega na igreja e aqui vai uma palavra para as famílias, para as ovelhas da igreja. Porque às vezes a gente chega lá e a gente vê o próximo que está talvez em 10º lugar na nossa lista de próximo, mas ele é cheiroso, ele está aqui na igreja, ele fala como eu falo, ele lê os mesmos capítulos da Bíblia que eu leio, e daí a gente vem para a igreja e fala assim, nossa, eu amo meus irmãos da igreja, e eles eu vivo unidade, com eles eu quero sair para comer um hambúrguer, com eles eu quero dividir a mesa, e aí a gente se esquece do primeiro próximo que nós temos. Então, a palavra que a gente está falando, tudo isso que a gente está falando sobre unidade, não é somente para os irmãos da igreja. É no primeiro próximo, talvez seja o pai que eu moro com ele. Talvez seja a mãe que você convive. Talvez seja o cônjuge, seja o irmão, daí depois o primo, é o segundo próximo, daí o vizinho que está ao lado. Porque às vezes a gente está falando sobre unidade do corpo, e a gente está falando sobre vivermos em unidade, a gente só está pensando dentro da igreja. Não faz sentido algum eu pensar que eu devo, é necessário que eu perdoe meus irmãos dentro da igreja, mas eu não viver com o perdão na minha família de sangue. Perdoar o irmão que te fez mal, talvez o pai que te frustrou. Então, o que Jesus nos chama para viver é esse amor que ele é integral, é o que você estava falando um pouco antes, sobre as prioridades em nossas vidas. Ser integrais, não é? Eu sou uma hora sou um motociclista, uma hora eu tenho meu hobby, uma hora eu sou empresário, uma hora pastor. Não, eu sou integral. A mesma forma, viver a unidade é de forma integral nas nossas vidas. E por último, nós já estamos chegando ao nosso fim, mas eu queria que a gente vocês compartilhassem uma palavra profética com relação à unidade. Nós estamos vivendo num tempo crendo que o Espírito Paracletos, aquele que Jesus deixou para nós, consolador, advogado, fortalecedor, conselheiro, ele quer derramar mais em nós, ficarmos transbordando da sua presença, mas para isso é necessária unidade. Isaías, eu quero lembrar, o profeta Isaías, capítulo 60, ele diz que a igreja é como luz para as nações. A igreja como luz para as nações, ela acontece num lugar de unidade, até porque quando nós estamos em unidade, produz o que? Força, produz uma energia. Não estou falando algo místico, não, estou falando literalmente sobre o Espírito Santo, é potente. Ele produz força, poder em nós, e isso gera luz para o mundo. Eu queria que vocês deixassem uma palavra profética para este tempo. Eu tenho certeza que isso é algo que vocês já estão vivendo desde o comecinho. Eu vejo isso na Igreja Viva. A Igreja Viva é uma igreja profética. É uma igreja que desbrava, uma igreja que olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste e declara o Espírito Santo, o avivamento, mesma coisa na Nova Estação Church. Eu queria que vocês compartilhassem essa palavra que vocês têm no coração mais profunda com relação à unidade do corpo e avivamento. Muito bom. Quando a gente fala de igreja e de unidade, e como pastor acostumado a ensinar isso, eu sempre uso uma expressão que é um pouco chocante, mas ela é real. Ela tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós e tudo a ver com quem nós somos hoje. Morto não tem vontade. Verdade. Então, quando eu sou a igreja, eu morri para mim mesmo. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso pode ser um pouco hollywoodiano, um pouco, Frozen da Disney, uma coisa, mas não é. Isso dói. Existe um sacrifício para viver essa glória e ser cheio do Espírito Santo, que é o sacrifício da morte do eu. Porque morto não tem vontade. Então, se Cristo vive em mim, é o mover dele, é o propósito dele,
é a vontade dele, é o destino profético que ele tem para mim e, portanto, para a sua igreja, da qual eu faço parte, sendo o corpo. Morto não tem vontade. Então, em vez de olhar para a minha vida como uma vida que é um fruto para eu comê-la, para eu desfrutá-la apenas, como se fosse um glutão dessa vida que Deus me deu oxigênio, dinheiro, esposa, enfim, coisas, pessoas, e olha só, essa é a visão errada, para eu comer tudo isso, para eu encher a minha pança disso. E eu estou vivo e estou cheio de vontade, então eu sou esse glutãozão que vai curtir a vida. E ainda tem a salvação, hein? Legal que eu vou curtir a vida e vou para o céu. Então, esse cara está vivo demais. O cara morto, ele entende que a vida dele não é um fruto, mas é semente. E semente a gente não come. Semente a gente lança na terra. Então eu lanço a minha vida na terra do Senhor. E fruto do Espírito é aquilo que vem automaticamente nessa unção de glória do Espírito Santo sobre mim, enquanto eu não consumo, mas eu sirvo e eu entrego a minha vida para morrer. Semente é o quê? É aquilo que morre na terra. Então eu morro no Senhor, a terra é o reino, a terra é o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, tudo aquilo que Ele deu na minha vida. Então eu lanço tudo isso para o Senhor. E Ele faz o que quiser de mim. Eis-me aqui, Senhor. E posso dizer uma coisa? Esse é o único morto que sente prazer de verdade, porque não há prazer maior do que saber que você está no centro da vontade de Deus. E aí mora a unidade. Muito bom, muito bom. Muito. Vou deixar um versículo aqui que está em Gálatas 5:25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? E, de fato, a palavra é um livro profético, e a gente precisa olhar isso como uma instrução para o futuro da nossa vida e da igreja. A gente precisa, de fato, se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós precisamos andar por ele todos os dias, né? E andar pelo Espírito é viver uma vida debruçada na palavra de Deus, é viver uma vida que exercita o dom de línguas, do falar em línguas, porque se o Espírito Santo está dentro de nós, a palavra fala que o fruto dos dons do Espírito, né? A própria palavra fala dons do Espírito, é porque eles são todos frutos dessa presença que está dentro de nós. De fato, a gente pode exercer, a gente tem que praticar o dom de falar em línguas, né? E isso vai, de fato, alimentar as nossas vidas para que a gente possa ser transformado por esse Espírito Santo. E vai alimentar a nossa vida para que a gente possa, por exemplo, viver essa unidade que a gente está falando aqui. Não tem uma forma, né, de viver aquilo que Deus tem para nós, ou cumprir nossa missão, sem ser através essa vida no Espírito. Essa vida no Espírito que ajuda a gente a respeitar um ao outro. Essa vida no Espírito que nos ajuda a aceitar um ao outro, a se entregar um pelo outro, né? Porque é aquilo que nos conecta diretamente com Deus, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para... Que demais. Que bate-papo gostoso, hein? Nossa, muito é bom. A gente ficaria aqui mais horas e horas e horas conversando. Mas sabe o que é legal? A gente já tem isso, né? Nós já temos isso. A gente já faz isso. Isso aqui é bom demais. É muito bom. E fazer isso daqui com aquela carne que o Gão prepara, aí é diferente, hein? É delicioso, mas assim, ter a carninha a mais é muito bom. Eu estou começando a acreditar que a carne é boa, hein? É muito top, é muito top. Jesus fala assim, ó: todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos por uma característica só, uma característica: se vocês amarem uns aos outros. Que nós possamos viver essa realidade. A igreja vive essa realidade. O corpo de Cristo, que não é somente uma igreja, o corpo de Cristo somos todos nós, as igrejas reunidas, membros de um só corpo, possamos viver o amor mútuo, a unidade. Aí eu creio, como você falou antes, como o Renato também disse, Deus tem algo inusitado para derramar sobre a igreja, algo novo, algo fresco, De repente. de um lugar, de unidade. Que você em casa viva exatamente a mesma coisa, você na sua família, no seu trabalho, onde você está inserido. Eu acredito que Deus está chamando nós todos para vivermos isso. Inclusive, a gente quer desafiar você. Eu olho no seu olho e desafio você a buscar unidade, entendendo o propósito do Espírito Santo
e que você viva de forma frutífera, como foi dito aqui agora. O Gão falou para nós sobre a semente que se entrega, a partir dessa entrega produz muitos frutos. Amém? É isso aí. Vamos embora? Vamos Tamo nessa? junto. Pra Muito sempre. obrigado de coração. Valeu, Thiagão. Eu agradeço muito vocês, o coração de vocês, o tempo de vocês, sacrifício. Unidade requer sacrifício. Eu tenho certeza, cara, que para sair de um lado do Canadá e para chegar do outro lado, você não vai sozinho, você vai com alguns amigos, não é? Vocês precisam nessa trajetória de sacrifício. Precisa. Sacrifício que se entrega um ao outro, que está ao lado um do outro. Então, que nós possamos viver a unidade, entendendo o propósito e sacrificando por isso. É isso aí. Vamos que vamos? Eu amo vocês. Obrigado, Amo vocês Matheus. também. Amo Muito vocês. obrigado. Tamo junto. Um abraço. Valeu.